Ai, William, conta qual é o curso que você escolheu para fazer agora que você não está mais fazendo medicina. Calma, gente, eu vou falar sobre isso hoje e várias outras coisas relacionadas ao último vídeo. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu e mandou vários comentários com muito amor e carinho naquele vídeo. Se caso você ainda não assistiu, ele vai estar linkado aqui em cima para que você possa ver um pouquinho da mensagem que eu mandei. Muitos de vocês perguntaram se eu estava bem, porque eu estava muito triste naquele vídeo, e aquele vídeo, como eu falei, ele foi gravado, melhor dizendo, em setembro, se eu não me engano foi setembro, e um dos grandes amigos que eu fiz na Argentina tinha falecido, infelizmente, num acidente naquele momento, não venho ao caso agora, eu estava ainda processando tudo aquilo, mas como eu falei, eu tinha pouco tempo para fazer, e por isso que eu fiz o vídeo naquele momento. E lembrar vocês que, se caso você não assistiu aquele vídeo ainda, ou se assistiu, tudo funciona normalmente com respeito à assessoria e a outras questões, tanto é que se caso você quiser estudar na Argentina no ano que vem, agora que está começando a flexibilizar, que vão reabrir fronteira, primeiro link aqui embaixo você consegue comprar a jornada argentina e ter suporte durante um ano inteiro para poder se preparar, e obviamente assessoria também, é só entrar em contato, ok? Trabalho com mais outras pessoas que também estão na Argentina nesse momento, então nada deixa de funcionar, só estamos aí com um pouquinho mais de conteúdo aqui no canal. Depois de ter ido ao ar aquele vídeo há uns 10 dias atrás, no meu Instagram, se caso você não segue, ele está aparecendo aqui do lado, eu publiquei uma caixinha de perguntas para que vocês fizessem alguns comentários sobre aquele vídeo, sobre dúvidas que pudessem surgir, e eu peguei 3 dúvidas pontuais, justamente que vocês mandaram. Uma, obviamente, qual é o curso, sobre imigrar durante a pandemia e justamente sobre a situação de documentos e tudo mais. Eu vou primeiro falar sobre a questão migratória, porque eu acho que é um pouco mais conciso, eu acho. Imigrar durante o processo da pandemia, eu cheguei em Portugal no dia 5 de outubro, 5, 6 de outubro, justamente quando o Brasil estava passando por um momento muito difícil, Portugal estava começando a flexibilizar, então foi bastante complicado. A minha passagem foi cancelada em um certo momento, eu tive que reprogramar ela, algumas questõezinhas aí tiveram que acontecer. Não foi o melhor momento para fazer esse processo, eu entendo, mas como eu falei naquele vídeo, eu precisava que a minha vida começasse a andar. Então eu comecei a pesquisar e planificar uma forma que tudo meio que se encaixasse para que eu conseguisse levar adiante esse plano. Então eu vi como eu tinha que fazer, no caso eu tive que fazer pedido de visto para estudar aqui em Portugal, mesmo sendo cidadão de um país da União Europeia, já chego nesse ponto, porque é outro ponto que vocês pediram para que eu falasse. Tive que fazer o pedido do visto, o visto demorou, o visto foi caro, porque querendo ou não, o euro tá bastante alto. Começou a dar uma caída agora, por sorte. Mas enfim, então continuem assistindo esse canal, porque graças a vocês, um pouquinho aí, ó, da minha renda vem desse canal. Então, por favor, continue assistindo. E fui organizando tudo para poder chegar aqui. Obviamente, tive várias surpresas no meio do caminho, porque eu ia morar na universidade diretamente, justamente por conta dos alojamentos estudantis que a universidade tem, mas por conta da situação epidemiológica, a universidade reduziu o número de alunos morando nos alojamentos também, para que não ficassem 2 ou 3 pessoas nos mesmos quartos, então eu tive que procurar outras coisas. Enfim, não foi a melhor situação. Felizmente, cheguei aqui em Portugal, as coisas estavam bastante mais tranquilas aqui, com respeito a taxa de infecções, a média móvel de mortes. Felizmente, as coisas foram muito bem organizadas aqui. Começou a aumentar agora, porque obviamente o inverno europeu começa a chegar, e querendo ou não, as pessoas começam a ficar mais aglomeradas. Isso, infelizmente, aumenta a propagação do vírus. Mas se tudo der certo, dia 1º de janeiro começa a vacinação aqui em Portugal, coisa que no Brasil, por enquanto, não existe estimativa de quando vai ter vacinação no Brasil inteiro. Outro ponto muito positivo é que eu cheguei, o ano letivo na Europa, para quem não sabe, começa entre setembro e outubro e finaliza em julho, por aí. Isso porque, justamente, as férias de verão, que são aqueles 2 meses quentes que a gente tem no Brasil, que geralmente são dezembro e janeiro, ou metade de dezembro até metade de fevereiro, aqui, na verdade, são julho e agosto. Só por conta disso, o ano letivo começa no final de setembro, ok? Para que ninguém aí confunda um pouquinho o rolê. Mas a vantagem é que, justamente por conta das medidas que foram tomadas, eu estou morando na cidade de Coimbra, então a região central de Portugal é uma das menos afetadas com a situação epidemiológica, com a pandemia. Então eu consegui ter as primeiras semanas com muitas aulas teóricas e práticas presenciais. Durante as semanas seguintes, algumas aulas começaram a ser passadas para a modalidade online, principalmente as aulas teóricas, que não havia motivo para a qual a gente estar dentro da faculdade,
mas todos os laboratórios que eu precisava ter foram todos presenciais, várias aulas teórico-práticas também foram presenciais e continuam sendo. O semestre está quase acabando, faltam aí algumas semanas para acabar o primeiro semestre, e até é engraçado que é o segundo vídeo que eu falo sobre eu estar em Portugal, e eu já estou quase terminando o primeiro semestre. Vou deixar para falar sobre qual foi o curso que eu escolhi e o que significa esse curso, porque é um curso que não existe no Brasil, como eu falei no vídeo anterior, porque uma pergunta que vocês também me fizeram é por que eu fiz pedido de visto de estudante para Portugal se eu sou cidadão italiano também. Se caso você não segue, tem uma playlist aqui no canal falando sobre todo o meu processo para fazer a cidadania. Justamente porque quando eu terminei o meu processo de cidadania no ano passado, demorou um certo tempo até que o registro chegasse até o registro civil da cidade, onde estava todo o registro da minha família, e por conta da pandemia, aí já no começo do ano, muitas atividades foram suspensas e eu não consegui fazer a emissão do meu documento de identidade italiano. E por conta disso, eu não consegui fazer justamente a entrada como cidadão europeu. E também porque eu entrei na universidade em Portugal como estudante brasileiro. Se eu fosse entrar como estudante europeu, como estudante italiano, eu teria que fazer a prova de ingresso da faculdade. Então, como eu já tinha nota de Enem de anos passados, porque dá para entrar na faculdade com a nota do Enem aqui, eu acabei optando por fazer isso. Depois eu vou ver se eu consigo fazer uma conversão, porque, querendo ou não, os estudantes brasileiros acabam pagando um pouco mais do que os estudantes europeus. Mas, enfim, assunto para outro momento. Se caso você estiver interessado nessas coisas, deixa aqui embaixo nos comentários. Ou sobre qualquer coisa relacionada a Portugal, a Argentina, enfim, deixem aqui embaixo nos comentários para eu já ter ideias do que fazer nos próximos vídeos. E agora sim, vamos falar sobre que curso que eu escolhi fazer. Como eu falei no vídeo que eu publiquei há 10 dias atrás, medicina tinha deixado de fazer os meus olhos brilharem há muito tempo. Mas, por sorte, depois de muita pesquisa e juntando com o plano de morar na Europa, já que eu já tinha há muito tempo e vocês já sabem disso, eu comecei a pesquisar, ver instituições que eu pudesse estudar, como entrar nessas instituições e encontrar cursos que fossem compatíveis com aquilo que eu queria para minha vida. Então eu encontrei aqui em Portugal, no Politécnico de Coimbra, uma das universidades que tem aqui na cidade, né, essa cidade tão mítica para a gente, brasileiro, quando pensa em universidade em Portugal, o curso de bioengenharia, que não existe no Brasil um curso igual. Existem alguns cursos que são parecidos, como a engenharia de bioprocessos, né? Eu já tirei várias fotos nos stories, por exemplo, com esse moletom. Eu sempre tive que ocultar, porque aqui está o logo da faculdade, e aqui do lado está escrito engenharia, então eu não podia meio que... Né, porque eu não queria trazer isso antes daquele vídeo ir ao ar, mas enfim... eu separei aqui alguns pontos para vocês sobre o que é a bioengenharia, para que vocês entendam o porquê que eu escolhi ela. Como eu falei naquele vídeo, a área de pesquisa, de inovação e tecnologia sempre foram áreas que me atraíram muito. Então, a bioengenharia ela é, resumidamente, a união da tecnologia por meio da engenharia com as inovações para a área da saúde. Ou seja, um bioengenheiro, quando ele é formado, ele pode atuar em diferentes áreas, desde tecnologia ambiental até questões mais laboratoriais de pesquisa, inovação, tecnologia, estudando por vacinas, por medicamentos, por órgãos e tecidos biosintéticos, por, enfim, várias questões muito interessantes, mas que vão muito focadas à pesquisa. E sempre foi uma área que eu sempre gostei muito. Tanto é que quem acompanha o canal aqui há muito tempo sabe que lá atrás eu falei que uma das primeiras especializações que eu queria fazer, quando eu fazia medicina e quando eu gostava do curso de medicina, era justamente a infectologia, justamente por conta da pesquisa. E eu fazia biomedicina antes. Caso você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o que é a bioengenharia, me deixa aqui embaixo nos comentários também, que aí depois eu faço um vídeo exclusivo falando sobre o que é, como que é, a matriz curricular, mas também dando alguns outros pontos também do porquê que eu decidi vir fazer faculdade aqui, esse novo curso aqui, e não fazer no Brasil. Porque, né, o euro tá alto, porque valia mais a pena estar no Brasil. Eu sei que alguns comentários que algumas pessoas fizeram. Por sorte, a maior parte dos comentários foram muito positivos, mas enfim. Mas um dos pontos ponto número 1 é porque já estavam nos meus planos me mudar para a Europa quando eu finalizasse a graduação, seja ela qual fosse, ok? Esse foi o ponto número 1. Ponto número 2, o que fez ainda eu acelerar mais esse processo de eu poder me mudar para Portugal, foi o fato de que as graduações, num grande geral, na União Europeia como um todo, duram 3 anos. Salvo algumas outras graduações que precisam de mais tempo dedicado ao estudo, como é o caso da medicina veterinária, da medicina dentária, que é a odontologia,
da arquitetura, que são os cursos que duram 5 anos, ou 6 anos no caso da medicina. Que aí muita gente se confunde, né? Porque aqui em Portugal as licenciaturas são todas as graduações, e justamente aqueles cursos que precisam de um pouco mais de tempo de formação são conhecidos como mestrado integrado, porque tem 2 anos a mais de formação dentro da licenciatura. Então, a pessoa que sai da faculdade de medicina aqui, ela tem o título de mestre em medicina, mas não é a mesma coisa que um mestrado isolado. Porque se você pegar as tabelas de conversão de título entre Brasil e Portugal, você vai ver que o mestrado integrado em medicina em Portugal é equivalente ao bacharelado em medicina no Brasil. Então, não confundir as duas coisas. Não confundir mestrado integrado com o mestrado, o isolado, o comum, que é a mesma coisa que a gente tem no Brasil. Isso porque o mestrado, particularmente, é um curso que você vai escolher uma área específica para se especializar. Já o mestrado integrado são esses 2 anos a mais que você tem durante a sua formação de base de graduação para justamente poder ver todos os conteúdos da sua graduação. E esses 2 anos a mais, num grande geral, você não consegue escolher quais são essas áreas, como é o caso da medicina. É um plano único, entendeu? Essa é a diferença entre esses 2 anos a mais que tem. É simplesmente uma questão de nomenclatura e de tempo dedicado para formação de grado, ou de formação de graduação, no caso. Então isso, o meu plano de me mudar para a Europa, mais o fato de que a graduação dura 3 anos apenas, mais outros fatores, obviamente, fizeram com que me atraísse muito. Por mais que hoje, por exemplo, por que eu escolhi o Politécnico de Coimbra? Porque é uma das instituições portuguesas que aceitam a nota do Enem para que você entre e que tem um valor de anuidade, ou seja, o valor que você paga é baixo comparado a outras instituições aqui em Portugal. Por exemplo, o curso de bioengenharia custa 1.500 euros por ano, e aí você consegue parcelar isso durante o ano. E isso é algo importante de destacar também. 1.500 eu pago, assim como todas as outras engenharias do meu campus pagam, assim como vários outros cursos da mesma instituição paga, porque aqui não existe essa discriminação de que tal curso paga mais e que tal curso paga menos, salvo algumas poucas exceções, que aí são discriminadas, obviamente, que são especificadas no plano de estudo. Por exemplo, aqui na Universidade de Coimbra, que é a universidade mais antiga da língua portuguesa, todos os alunos portugueses que fazem a graduação aqui, seja da medicina à administração de empresa, para dizer um nome, pagam o mesmo valor de anuidade. Não existe modificação dependendo do curso. Sim, os estudantes internacionais, como eu falei, pagam um pouco mais. No caso do Politécnico, pagam basicamente o dobro. Mas se a gente pegar esses 1.500, converter eles para real hoje e dividir no que seria o valor de mensalidade, comparar com o valor das mensalidades do Brasil, mesmo o euro estando bastante alto, ainda assim é uma graduação barata. Mesmo o euro estando bastante alto e a gente dividindo esse valor de anuidade por 12 e comparando, o valor ainda assim é baixo. E tem um outro ponto muito importante, que o meu título, quando eu terminar a minha graduação, ele é válido em toda a União Europeia se eu quiser trabalhar em qualquer um dos países, em qualquer um dos 26, 27 países da União Europeia. Enfim, esse foi um apanhado geral, só para trazer um pouquinho mais de informação para vocês. Tá começando a ficar escuro aqui, então começa a ficar tudo pixelado aqui do lado. Mas espero que vocês tenham gostado. Amanhã, particularmente, eu estou viajando aqui em Portugal para avançar em umas questões migratórias minhas aqui em Portugal. E provavelmente é o vídeo da semana que vem. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com os amigos de vocês e se inscrevam aqui embaixo para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Até mais, tchau!